Bom dia, boa tarde. Eu sou Cris Buarque e hoje, junto com a Ana Veloso, a gente abre uma conversa que costuma ser evitada na saúde integrativa. Porque, enquanto o mundo já mudou, tem profissional que ainda está esperando o paciente voltar. É isso mesmo, e às vezes ele não volta. Hoje a gente vai expor aqui as falhas invisíveis que fazem você perder clientes, talvez não por falta de técnica exatamente, mas porque você pode estar operando no modo que já está meio desatualizado. Aqui a responsabilidade é estratégica e ela é minha, é sua, ela é nossa, de fato. E por tudo isso que nós vamos falar hoje, a gente vai comentar também sobre os drop points, que são aqueles pontinhos que justificam ou que esclarecem essa evasão do seu cliente ou paciente. Como disse Satya Nadella, não se trata de ser exatamente um know-it-all, know-it-all, mas ser um learn-it-all, ou seja, estar aberto a aprendizado. E como tem surgido nesse período de hiperaceleração a necessidade de uma atualização constante. Fala aí, Ana. Olá, Cris, olá a todos. Aqui é Ana Veloso, de Portugal, em direto, onde também acontece ghosting da parte dos pacientes, exatamente pelas mesmas razões, alguma falta de adaptação a novas circunstâncias, alguma falta de noção e de consciência também acerca da própria evolução, não só das terapias, mas da relação com os pacientes, porque os pacientes também já não são os mesmos. Então estamos aqui juntas para desvendar este mistério, mas com clareza e sem rodeios, vamos diretas à questão. E a questão é: o que fazer para evitar este ghosting? E para isso nós precisamos saber o que é que leva o paciente a não voltar. Olha, Ana, eu acho que o paciente, né, ele não volta exatamente apenas pela técnica em si. A gente poderia começar desse ponto, mas ele volta por uma experiência significativa, porque as pessoas estão muito ligadas hoje na questão desta experiência, né? Então, eu diria que talvez ele não abandone o tratamento, ou não tenha abandonado o tratamento, mas já nos primeiros momentos dessa interface, desse contato com a clínica, com o gabinete, com o consultório, ali ele tenha percebido que algo já não se encaixava muito bem, ele não estava sendo muito, assim, interpretado de acordo com o que ele esperava, porque existe essa expectativa inicial, né? Então, a gente fica questionando depois, os colegas sempre perguntam, mas quais são as causas, por que ele não volta, está havendo uma crise mundial, as justificativas são muitas, né? Devo fazer mais cursos, mais especializações, e muitas vezes nós vemos colegas aí que já estão com um amontoado imperdível de uma quantidade muito grande de certificados. Então, exatamente, eu não creio que seja a técnica em si, a falta dela, né? Também concordo contigo. Eu concordo que até ao ponto de que ter muitos diplomas e ter muitos certificados, às vezes até confunde o próprio terapeuta ou o especialista a definir-se e a colocar-se no mercado, ok? Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou mistura disto tudo, e também o próprio paciente também não vê as coisas de forma clara. Portanto, colocar-se de forma clara no mercado é importante. Por outro lado, o que estavas a dizer em relação à expectativa do próprio paciente também deve ser clara. Nós devemos saber ouvir, devemos saber perceber o que é que ele espera e também devemos ser claros logo no primeiro momento de contacto para que o paciente tenha noção do que é que pode esperar da nossa parte. E também ter a noção que o trabalho, se calhar mais de 50% do valor da consulta, não é da responsabilidade do próprio terapeuta ou especialista, é do próprio paciente. Não é? Porque estamos na área da medicina natural, então há coisas como hábitos que a pessoa tem que influem nos resultados da própria terapia. Então, é preciso ser claro. Com certeza, e sabe, tem uma coisa importante que as pessoas buscam hoje, que é uma conexão, e nesses tempos de plataformas, de conversação, de conversas, o que que a gente percebe? A gente percebe muitas vezes um atendimento genérico, e nós sabemos que o cliente, nós somos clientes muitas vezes, sabemos que a gente quer um contato diferenciado, uma conexão única ali, particular. Muitas vezes até o acompanhamento pós-consulta, ele vem hoje num diálogo um pouco mais genérico, uma mensagem que se coloca ali para a grande
grande maioria, e eu tenho certeza que, como paciente, a gente percebe isso. Eu vou variar um pouco o termo aqui para abranger a todos, ora cliente, ora paciente, porque a gente Uhum. sabe que é um material que às vezes é acessado por empresários do setor e Sim, não claro. exatamente, né, profissionais da saúde, mas a pessoa ela quer essa conexão. Isso é muito importante, e na saúde integrativa a gente fala muito de não segmentação, não fragmentação, a gente fala de integração, então essa conexão, eu acredito que o paciente, ele ali no primeiro momento, já na recepção, alguns minutos, enquanto ele aguarda o profissional, ele já faz esse mapeamento dessa experiência rapidinho, né? É uma das coisas que nós de uma forma geral, a saúde integrativa ou natural, como lhe quiserem chamar, nós podemos oferecer e temos que oferecer, é uma visão integrada também de um plano que vai mudar a vida da pessoa. A pessoa está habituada a ir ao médico e vai, normalmente, ou ao médico assistente, médico de família aqui em Portugal, ou vai às especialidades. E é difícil, muitas vezes, terem um plano integrativo de várias ações para um tratamento. Nós estamos, eu pelo menos falo no que diz respeito à naturopatia, no que diz respeito à medicina tradicional chinesa, nós temos ferramentas para dar um plano que ajuda a pessoa a mudar a sua própria vida, para criar uma nova realidade e, portanto, também mudar o plano de saúde. Mais uma vez, clareza, mais uma vez, responsabilidade, para que, da nossa parte, façamos um trabalho completo e honesto, de acordo com aquilo que é o quadro do paciente e que expectativas é que ele pode ter em relação a isso. Porque não depende, muitas vezes, do próprio terapeuta ou profissional, Não, ok? total, total. Agora, Ana, quando a gente começou esse trabalho lá atrás, né, principalmente essa expertise que a comunidade passou a divulgar, e tendo você ali sempre presente, a gente começou a divulgar muito a questão da comunicação, o que eu acredito, assim, como um viés que é definitivo hoje, que está muito presente, né, é que o paciente, ele espera que você compreenda algo que ele não conseguiu explicar. Eu penso Uhum. que conexão é justamente isso, conexão. Teve algo ali na consulta, teve algo ali na sessão que, nossa, foi impressionante, ele captou algo que nem eu mesma conseguia verbalizar ou expressar, estava com dificuldade, mas na hora aquilo foi assertivo para a pessoa que estava me atendendo. Então, eu me senti completamente assim confiante com relação àquela atuação profissional. Acho que essa é uma sacada bem legal, né? A nossa prática vai nos dando ferramentas para que a empatia seja uma das dos grandes trunfos que uma saúde integrativa tem com o seu paciente. É saber estar no lugar do paciente. Não mudar de cadeira e eu continuar a sentir aquilo que eu sinto no lugar dele, não é estar no lugar do paciente e perceber exatamente o que é que ele sente. E dessa forma eu consigo ter uma visão mais real e mais aproximada daquilo que o próprio paciente expecta da minha parte, não é? Então, essa empatia, essa capacidade de vivenciar aquilo que o paciente faz um esforço para nos traduzir e às vezes não consegue, até por falta de conhecimento, ok? Nós temos que ter essa empatia. Nós temos que ter uma visão mais alargada que até aquela que o próprio paciente tem. Ele queixa-se normalmente de coisas que são evidentes e nós somos capazes de relacionar essas coisas entre si e somos capazes também de observar isso no todo e relacionar essas coisas no todo. E a pessoa realmente depois fica consciente de que a coisa não existe isoladamente. A queixa não existe isoladamente. Há um conjunto de manifestações, às vezes sutis, ok? Que fazem parte do processo. Portanto, nós estamos aqui também para criar no nosso paciente uma visão mais integrada da sua própria saúde e mais relacionada. Quer dizer que ele vai passar a estar, ou deve passar a estar, atento não só às queixas físicas, mas a tudo que são manifestações não físicas e que acompanham ou precedem muitas vezes essas queixas físicas. Portanto, isto é um valor acrescentado que nós, como profissionais de saúde natural, temos a acrescentar também na vida do paciente. Isto não tem preço. Não, seguramente.
o que hoje se comenta muito nessa questão de business na saúde mesmo, porque a gente tem que trazer essa pauta, Ana, porque a gente tem que fechar a conta, né? A conta precisa ser fechada. Então, nós temos impostos, nós temos estrutura, nós temos estudos, nós temos capacitação. Eu digo nós, a gente tem que colocar o nós mesmo coletivo, né? Uhum. Todo o grupo de profissionais que está aí no mercado, tanto no Brasil como em Portugal, como nossos colegas em outras regiões também da Europa, enfim. Mas aqui eu vou trazer um ponto legal, que são os drop points. Os drop points são os pontos de evasão, porque quando as pessoas começam, os nossos colegas começam a falar, puxa, mas está meio parado, agora melhorou um pouco, mas agora piorou um pouco, então tem essa oscilação, e a gente quer saber se esses pacientes que você falou, assim, esse movimento ghost, né, se isso é aleatório, se isso é sazonal, se isso é sistêmico, então a gente precisa entender um pouquinho melhor, depois eu vou colocar aqui no chat esses pontos, esses drop points, mas tem alguns que são bem interessantes frisar. Por exemplo, né, falando em padrão invisível, então, tem profissional que tem explicação técnica demais, né, e isso gera um pouco de insegurança, porque a linguagem, a gente vai cair sempre num ponto de comunicação mesmo, né, porque a Tem linguagem... o oposto também, não é? Oi? E tem o oposto à linguagem científica ou técnica. Sim, sim, tem o oposto, né? Então, a margem que a gente precisa buscar é a margem de equilíbrio, então, uma explicação muito técnica, ela vai gerar uma insegurança e um certo distanciamento, porque muitos profissionais, às vezes, querem trazer para a mesa, naquele momento, todo o vocabulário aprendido, recém-aprendido na sua formação, quer impressionar, né? Então, isso gera um distanciamento. Tem um outro ponto, que é um drop point, que é a falta de um plano claro. Você pontuou isso aí no começo, né? O plano de tratamento, um plano terapêutico, mas muitas vezes ele não é claro, então o paciente não vê um progresso. Tem uma ausência aí de follow-up, que eu pontuei no comecinho, que é a quebra de vínculo, até porque quando você transmite essa mensagem, seja por WhatsApp ou outra plataforma, você transmite uma mensagem genérica e o paciente não sente que aquilo é muito particular, muito especial para ele. Então, essa comunicação genérica faz com que ele não se sinta único nesse processo, né? Eu sou mais um aí nesse atendimento. Então, a gente precisa também mirar nesse reforço de follow-up, de continuidade, como é que eu vou tratar esse paciente. Veja só, Ana, se você está aí comigo. Ao receber no gabinete, no consultório, na clínica, tem um chazinho especial, tem uma coisinha especial, tem a ambientação, tem a sua imagem, tem aquele momento que você chega ali, né, próximo à pessoa, e depois esse follow-up, depois essa continuidade via atendimento, ser muito robótica, ser muito impessoal. Então, essa experiência do usuário não é positiva. Você vê isso dessa forma também? Vejo, Cris, e para além disso, às vezes tornar os tratamentos um bocadinho mais impessoais, ou seja, as pessoas parece que não acrescentam muito, não é? Atendemos várias pessoas ao longo do dia e parece que foi tudo mais do mesmo, ok? Estamos também nas coisas de uma forma robótica. Às vezes as tais formações que as pessoas procuram fora fazer para acrescentarem mais valor, elas servem muitas vezes para também tomarem consciência do que não estão a fazer de forma ajustada, só que não entendem isso, então procuram fora aquilo que devem procurar dentro, que é adaptarem-se, terem a percepção exatamente com quem é que estão a falar, terem a percepção de que todos os pacientes são diferentes, não só do seu meio social, do seu meio cultural, da sua realidade física ou psicológica ou emocional, todos eles são diferentes. Então eu não posso abordar da mesma forma paciente que não é igual. Eu não posso informar da mesma forma paciente que não entende a mesma linguagem. Tenho que ter esta capacidade de ajustar a minha comunicação àquela que é percebida pelo outro lado. Caso contrário, a comunicação não se dá. E se o paciente não entende o que se está a fazer, não entende o seu diagnóstico, o paciente vai lá para fora e acha que esteve em alguma sala mística ou acha que esteve num plano do outro mundo porque não entendeu nada do que lhe fizeram. Se ele não entendeu aquilo que nós fizemos, qual será a expectativa de uma próxima consulta? Mais do mesmo, Exatamente, exatamente. ok?
percebes? Voltamos, a gente transita, né, vai trafegando nesse assunto e sempre retornando à comunicação inicial, porque é um fato, né? Essa teoria do marketing do drop-off points, que são os pontos de evasão, eu acho ela muito bacana quando ela considera o seguinte: você não perde o seu cliente no final, ou porque uma clínica abriu próximo a você, ou se você tem um spa, porque um spa abriu perto de você. Essa teoria nos mostra, e ela é bem pontual, que você perde o seu cliente nos primeiros minutos iniciais. Ali forma o processo decisório dele, se ele volta ou não, ele está ali. Isso é é um circuito meio que orgânico do E é cérebro. essencial, Cris, é essencial, porque se tu não consegues comunicar-te com clareza, como é que a pessoa vai entender, por exemplo, as comunicações ou as recomendações que tu mandas para casa para ele praticar? Ele não vai sentir o porquê, ele não vai ter sentido naquilo, vai ser mais difícil para ele cumprir, então o tratamento acaba por estar condenado. Ele desmotiva, não compreende, Completamente. não consegue fazer aquela reforma interior que é tão necessária quando a gente pensa nos tratamentos propostos na saúde integrativa, e aí entra nesse cenário os médicos, Uhum. fisioterapeutas, todo mundo que está nesse universo, naturopatas, que está nessa visão integrativa do ser humano e tratando de uma forma mais no holos, holística. Então ele não consegue fazer essa reforma, e não conseguindo fazer essa reforma, não havendo um sentido muito claro para ele, o tratamento se perde. Não, e é essencial porque depois isto leva-nos a outras coisas. Se a pessoa não fizer a sua parte do tratamento em casa, provavelmente vai necessitar de mais consultas e isso é mais dispêndio económico. Então, esta é outra das razões pelas quais as pessoas eclipsam-se de vez em quando. Porque as condições financeiras da pessoa não são as melhores a maior parte das vezes. E, portanto, é um esforço acrescido vir gastar dinheiro em mais consultas ao terapeuta. Quer dizer que, se a comunicação for mais clara e se a pessoa conseguir cumprir com o plano que está estipulado e que lhe é aconselhado, e se ela entender e se ela estiver motivada, são menos consultas que ela tem que fazer e, portanto, menos dispêndio económico. Sim, sim. Eu não Esse estou ponto com que isto, você colocou foi bom. Esse ponto que você colocou foi muito não é? bom, porque existe mesmo vamos dizer assim, ele faz as consultas, ele está ali, como você disse, né, entregando um valor que pode fazer falta para ele em outros projetos, Claro, e aí ele claro. não vê um progresso, e aí a gente tem ainda uma questão muito negativa no final, ou no meio de tudo isso, que estava indo bem, mas como não tive a expectativa inicial atendida, começou a ficar meio caro e eu abandonei o tratamento por falta de um resultado total que eu esperava no começo. Então, esse é um ponto que a gente pode pensar nisso. Quando as consultas se estendem demais, né? Esse ponto que você levantou é legal, porque elas vão se alargando muito. Uma coisa que era para ser 2, 3, 4, 5 consultas, o paciente já está em 10 e ainda não teve a Exatamente. expectativa inicial cumprida. Isso aí é Estás a legal. ver a importância de uma primeira consulta e a clareza da primeira consulta? É que depois essas expectativas que são criadas falsamente no nosso paciente ou cliente acabam por ser prejudiciais à imagem do próprio terapeuta profissional, mais tarde ou mais cedo. Percebes? Porquê? Porque ele não conseguiu. E porquê é que ele não conseguiu? Ele vai dizer, eu andei lá 10 anos, não sei o quê, e nada foi feito. Não é? Enquanto ele não entendeu aquilo que a gente mandou fazer para casa, ou ele não conseguiu fazer porque é irrealista. Porque às vezes há profissionais que mudam planos alimentares, por exemplo, para coisas que não fazem parte, por exemplo, da alimentação e da cultura da própria pessoa. É muito difícil depois integrar esse tipo de alimentos na alimentação dela, porque ela não os conhece, porque ela não sabe confeccionar, porque ela tem alguma aversão a isso. Isso mina todo o resto do tratamento. Quem é a culpa? O terapeuta. Nesse ponto aí, tem uma questão bem delicada, que é aquele cruzamento inicial de informações que você faz. Eu faço, Exato. você faz, todo esse universo de consumo de clientes, pacientes, o fazem também, que é quando você está num consultório, você faz uma leitura inicial ali em segundos. Aquele tempinho que você tem de 5, 10 minutos, 15, às vezes, enquanto você aguarda a consulta, você está ali filmando no seu, na circuitaria cerebral, se você vai ficar, se você vai dar continuidade, ali mesmo,
enquanto espera abrir a porta e dar de cara com o profissional, a gente já está tomando um processo decisório. Então, por isso que aquela teoria inicial que eu falei, ela diz justamente isso, que já nos primeiros minutos você está decidindo se você vai dar continuidade ou não, né? É uma análise do cérebro que ele faz de maneira, é uma organicidade, e é legal esclarecer aqui para os nossos colegas que esse é um movimento muito analisado dentro da psicologia, como um todo, tanto clínica como organizacional, que é o Thin Slicing. Então, Thin Slice, né? Thin, Slice é Slicing. Então, Thin Slice. É um movimento que justamente ali está rodando, sabe? É como você vai no shopping, numa loja, enfim, você já está ali analisando antes mesmo de você provar a sua roupa, antes mesmo de você ter acesso a esse programa de tratamento. Então, vale pontuar aqui que muitas vezes esse abandono do paciente ao tratamento não foi a posteriori, mas foi inicial ali, quando ele não conseguiu firmar um processo de confiança. Isso envolve ambiente, apresentação pessoal, e aí tem um ponto que eu quero trazer, que é o seguinte: há uma dissonância muito grande entre a apresentação pessoal, a forma de tratar, a linguagem, a comunicação do profissional da saúde integrativa, entre o que ele deve apresentar e mostrar que é como modelo natural, não forçado, e aquilo que a pessoa está ali lendo, tendo essa percepção. E ali ela já pensa, puxa, mas será que isso vai dar certo mesmo? Será que vai fazer algum sentido? Você não pensa assim também, Ana? Você já Há teve uma alguma... coisa que ele procura no profissional, entre aquilo que já falamos hoje, que é a segurança. Não só a relação, é a segurança e é a confiança. Portanto, a pessoa, o terapeuta, o especialista, o profissional, seja o que for, deve transmitir e deve cuidar dessa confiança, dessa imagem, de imagem, não estamos a falar só imagem física, estamos a falar de comunicação, como estávamos a falar há pouquinho. Ok? É preciso chegar ao nosso paciente, ajustar-nos, e esse ajuste, lá está, a confiança também é mostrada, se calhar, de forma diferente de pessoa para pessoa. Temos essa capacidade de nos ajustarmos a quem temos ali, a quem está à nossa espera. Uma das coisas que às vezes as pessoas facilitam imenso, que é na demora nas consultas e desrespeito para o paciente seguinte. Isto é das coisas que nós, profissionais, devemos evitar a todo custo. Nós não temos que ser iguais a outros, nós temos que ser diferentes, nós temos que ser cumpridores, para exigirmos que o nosso paciente também cumpra. Exato, exato. Não é só uma via de mão única, de mão dupla. Portanto, nós não gostamos de estar à espera dos pacientes, porque isso vai nos atrasar toda a agenda, da mesma forma que o paciente também não gosta de estar à espera. Esta é outra das coisas completamente evitável e que às vezes dá muito má imagem do paciente e da sua responsabilidade para quem tem ali. Então, compreender que esse processo de evasão, né, que você falou assim, o fenômeno ghost e tal, né, que o pessoal dá uma sumida, ele tem vários pontos que a gente precisa entender para costurar. Aquelas coisas que são sazonais. Aquelas coisas que são sazonais. E normalmente ocorrem posteriormente a grandes eventos sociais, ok? A festas de família, etc. Natal, Páscoa, férias, ok. Há sempre algum decréscimo de pacientes, mas não é assim sempre. Sim, mas isso não é o nosso dia a dia, não é? A gente tem, eventualmente, esses feriados, essas festas, essas pequenas férias, que no passado eram 30 dias, hoje nem tanto, né? Apesar que vocês têm as férias de verão, que são muito aguardadas, e o pessoal investe bastante nisso, mas, na verdade, é o dia a dia ali, né? Então, esses pontos que a gente está elencando aqui, que eles precisam ser bem costurados para entender por quê que lá na frente, e às vezes nem tão lá na frente ainda, o tratamento teve uma quebra, ele foi interrompido, o cliente sumiu, ele não está mais voltando. Então, há uma outra coisa que eu acho que é importante, não sei se te vou interromper e se isto fará algum sentido para ti. Para mim, parece muito importante. O paciente nem sempre tem a clareza de que a melhoria do seu estado tem que ser consistente.
Então, o que é que acontece muitas vezes? Aos primeiros sinais de melhoras, ele deixa de recorrer à consulta. Ok, às vezes depois até têm vergonha de voltar, porque realmente estão outra vez piores, não é? Eu falo disto, tive um paciente que já não vinha há 7 anos, imagina. Veio tratar fisicamente na altura um problema de lombalgia, ok, nunca mais apareceu. Desapareceu. Porquê? Senti-me muito bem, Ana. Senti-me muito bem, senti-me muito bem, senti-me muito bem. E Isso é desta bom. vez, pois, foi bom. Mas desta vez ficou com a ideia, realmente, de que ele deve fazer manutenção para que não chegue a estar doente. Há uma das coisas que é muito difícil, muitas vezes, incutir nos nossos pacientes, é o sentido de prevenção. E eu entendo, nomeadamente a minha medicina tradicional chinesa, como um método preventivo. O que é que as pessoas veem na prevenção? Alguns veem aquilo que ela realmente é, outros veem oportunismo de parte do terapeuta. Como é que eu não tenho nada, não sinto nada, vou lá fazer o quê para quê? Entendes? Portanto, às vezes não tem essa noção da realidade. E como digo, nós temos um papel de instrução do próprio paciente para seu próprio crescimento. É que se eu evitar que a pessoa esteja doente, ela nunca vai chegar a um ponto de ruptura e essa doença ou qualquer desequilíbrio que possa existir, dificilmente será tão desequilibrador que ela fique de cama, por exemplo, que falta ao trabalho, etc. Isto é exatamente igual a fazer exercício físico. Não é? Eu não vou fazer exercício físico só quando estiver mal. Eu vou fazer antes, para quê? Para estar em boa forma, para não ficar doente. É Mas, Ana, exatamente bora lá então, bora pegar esse teu paciente de 7 anos, vamos trazer ele aqui para a mesa no sentido prático, então, né? assim. Que ele ficou 7 anos sem dar a luz da sua graça. Então, o que a gente pode fazer em termos de prevenção? Uma coisa que eu estava pensando aqui vai em torno de comunicação através de um manual personalizado, que vai ali o nome dele, explicando a importância da prevenção, porque às vezes ele não sabe, a gente fez uma coisa tão boa, ele ficou tão bem que, e às vezes até ele entendeu todo o processo, Então, fez no uma caso ali mudança. houve processos familiares muito difíceis pelo meio e a senhora realmente teve a tratar de outras coisas menos fáceis, mas que depois também vieram a dar algum desequilíbrio em termos emocionais e mentais, portanto. Não, eu acredito, mas também acredito também na eficácia de um Sim, tratamento onde sim, o sim. paciente teve ali uma adesão real, ele entendeu o processo, ele Uhum. acatou, né, toda aquela comunicação interessante, ele entendeu e começou a praticar, e ele entrou até, não só os problemas particulares que todos temos, mas ele entrou até num processo de quase, a gente nunca está, mas quase homeostase, né? Quase um equilíbrio ali interno por uma temporada. Uhum. Mas ele não compreende ainda, ou ela não compreende ainda, a importância de uma ação preventiva. Então, ela espera 7 anos até a dor pungente ali tocar o corpo, né, no último grito e voltar. Então, o que a gente pode fazer em termos de prevenção? Porque esse intervalo de tempo, ele é bem significativo, 7 anos, e ele pode trazer uma possibilidade aí de consultar um colega e se sentir até melhor com o colega, porque a gente tem o Não processo da foi o caso, mas pode acontecer, sim. pode acontecer. E a gente quer que ele volte a frequentar o consultório, o gabinete, a clínica, o spa, enfim. Só que aí você me chamou a atenção, antes da gente pensar numa coisa prática, essencialmente, que podia ser essa comunicação, esse manual preventivo e tal, me lembrei de uma coisa aqui. Hoje, o movimento das redes sociais, né, que é por onde a gente mais se comunica em termos profissionais, objetiva muito a retenção. Então, eu preciso atuar, eu preciso divulgar, eu preciso falar buscando a retenção. E aí, esse é um ponto legal. Olha só, na retenção baixa, o paciente ou o cliente vai embora. Na retenção alta, ele volta. Porém, somente na fidelização ele indica. Então, esse teu paciente que você citou, esse exemplo de 7 anos, não sei o que se deu, mas ele pode ter recomendado nesse intervalo de tempo algumas pessoas. Não ponho dúvida. Portanto, apesar de não ter ocorrido a retenção dele no espaço terapêutico nesse período de 7 anos, a gente precisa saber se ele
não era e provavelmente fosse já um paciente de fidelização, onde ele não está indo, mas ele recomenda, indica outras pessoas. Esse cliente é de fundamental importância para quando a gente abre esse olhar, amplia essa lente panorâmica e fala, cara, tá parado, não está vindo ninguém, cadê o povo? Né? Antigamente, nós vivíamos apenas disso. Quando não existia redes sociais, nós vivíamos do passo à palavra, não é? Da indicação de outros pacientes, mesmo que não, cuja frequência não seja diária, não seja mensal, não seja. Não é? Se fores realmente aquilo que estávamos a falar, bom comunicador, se fores empático, se deres apoio, se fores de confiança e mostrares confiança, a pessoa vai te recomendar. E vai dizer, comigo foi assim, ele usa o próprio exemplo como publicidade do terapeuta, do profissional. Então, se calhar, para além das redes sociais, que, como estavas a dizer, são um bocadinho mais abstratas, não é? E mostra tudo quase de uma forma cor-de-rosa, e somos todos cor-de-rosa quase, não é? Estamos todos dentro do mesmo pacote. Este é o fator diferenciador. É aquilo que nos indica, houve alguém que lá foi e que teve um tratamento assim e assim. Mesmo assim, isto não é razão para descanso do próprio profissional, que tem que continuar a mostrar profissional, educado, empático, etc. Mas o facto de me recomendarem não quer dizer que eu, a partir de agora, posso relaxar na minha postura. E estou a dizer relaxar, não é que o trabalho tenha que ser não relaxado. O trabalho até deve ser relaxado e esta empatia, esta forma de estar, deve ser natural, ok? Não deve ser forçada, porque o paciente também sente isso. Durante um tratamento, o paciente não tem mais nada que fazer senão observar. E está atento a um mínimo detalhe. E, portanto, se nós falharmos numa mínima coisa, se nós nos mostrarmos inseguros numa coisa que seja, ele vai sentir aquela pedra no sapato, na confiança. Será que efetivamente ele sabe o que está a fazer? Será que aquilo me fez sentido? Portanto, nós não podemos tratar os pacientes como ignorantes. Eles Não, têm a própria lógica, eles têm que entender. Eu, por acaso, tenho a sorte de fazer medicina chinesa e de perceber o que é a medicina chinesa, e que a medicina chinesa tem a qualidade de relatar da forma como a natureza se move e interage entre si ou dentro de si, exatamente acontece no nosso corpo. E então, se eu contar esta história ao meu paciente, e se eu lhe explicar que no corpo dele, especificamente, está a acontecer isto assim, 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 com o elemento A, B, C ou D, e que isso repercute nisto, assim, assim, ele vai-lhe fazer completo sentido. E, portanto, ele vai mais crescido para casa, para além de ir melhor e para além de ir mais otimista e acreditar mais de que realmente, se de acordo com a natureza tudo se equilibra, ele também se vai equilibrar com a minha ajuda e com a ajuda dele. completamente. Agora, Ana, eu estava falando, aí eu pensando aqui num ponto de fricção, porque quando o paciente entra na clínica e você tem aquele contato com ele, tudo é muito bom e tudo parece ali realmente muito, quase que sólido, né? Embora tudo que é sólido pode derreter, segundo as novas questões de mercado, mas assim, tem pontos de fricção e a gente precisa compreender isso. Tem a própria vida pessoal do ser ali, né? Tem também um ponto de fricção que a gente não falou aqui, porque a gente começou esse papo partindo do ponto que está tudo bem tecnicamente com o profissional. A gente partiu desse Sim, lugar. nós não questionamos isso, ok? Não questionamos, já partimos daí. Ainda, Né? Está tudo ótimo, a pessoa tem realmente aquilo que eu gosto de sempre lembrar, o chá, né? Competências, habilidades e atitudes. Então, assim, está tudo bem com esse profissional. Então, esse não seria um ponto de fricção. Mas pode ser. Então, a gente pode também pensar neste cliente, nesse paciente que não retorna ou que não dá continuidade, não só por uma questão de atrito pessoal na sua vida, por questões financeiras e tal, mas simplesmente porque ali sua dor não foi bem interpretada, não houve a conexão necessária, ele não se sentiu confiante, e aí ele não tem crise mundial positiva que vá restabelecer esse momento inicial, né? E tem uma frase velha que faz muito sentido até hoje, que é assim, você tem que ter ali, já de cara, naquela oportunidade,
provocar uma boa primeira impressão, senão o estrago está feito. Era o que eu estava a dizer, quer dizer, não falamos de incompetência, mas ela pode existir, ok? E no caso de incompetência, graças a Deus, parece que hoje em dia abundamos pelo nosso mercado de trabalho, então a pessoa facilmente tem a capacidade de mudar para outro terapeuta. Ou então ainda podemos fazer um estrago maior, é que a pessoa fique desacreditada do que é a ação da medicina natural, não é? Que é muito mais sério, não é? Então estamos a falar da necessidade de um crivo cada vez maior e, portanto, de uma formação cada vez mais forte em termos de qualidade que o terapeuta deve fazer e deve respeitar e, portanto, aportar isso para o seu local de trabalho, porque senão a coisa está mal, não só para ele, mas depois para todos aqueles da área. Eu lembro-me, por exemplo, que em Portugal às vezes vem uma notícia de alguém que, através de uma agulha, fez um pneumotórax, por exemplo, ok? É logo uma reação de não teve cuidado, não sei o quê. É preciso ter muito cuidado acerca disto, porque as pessoas depois ouvem isto de uma forma genérica e aplicam de uma forma genérica, deixam de ir fazer acupuntura, deixam de ir fazer medicina chinesa. O pneumotórax pode ser acontecer com um médico, acontecer com um enfermeiro, Sim, acontecer sim, sim. de forma espontânea. Mas é uma classe mais coesa. É uma Exatamente. classe mais coesa. Exatamente. A gente estava comentando isso, que eles se movimentam em blocos, né? Então, eles Sim, sim. são realmente assim, a palavra é essa, não tem outra, eles têm uma coesão que é difícil até de você quebrar, mesmo quando há um erro grave, não há ruptura quase que da classe, né? É muito difícil acessar. E todos os Isto profissionais que responsabiliza-nos trabalham... ainda mais, estás a perceber? Como? Isto responsabiliza-nos ainda mais. Sim, seguramente, O seguramente. fazer correto, o fazer bem, ok? Porque é para isso que existimos. Nós não estamos aqui para estragar. Para estragar é melhor não mexer. Se eu não me sinto, Ótimo. não é? Se eu não me sinto capaz de fazer o tratamento, então não faço. A gente pode até chamar para a mesa aqui, né, aquela frase, trazer para a mesa aquela frase do nosso compromisso de não gerar danos, né? Exatamente. Então, eu trouxe isso para uma linguagem bem mais, assim, já fácil, né, que é o seguinte, para estragar é melhor não mexer. E aí, eu penso na autoridade, né, que também, quando a gente fala, a gente trouxe para cá o que hoje, né, por que os pacientes estão sumindo, por que sumiram, por que essa dor do profissional na saúde integrativa, na medicina natural, enfim. Então, autoridade. Autoridade é um elemento chave, porque aquele cliente espera que você organize a saúde dele dentro do caos. Primeiro que ele não vai parar a vida dele, não vai interromper nada para se tratar com você. Então, aqui eu quero as soluções para que você organize a minha vida em termos de saúde, em termos de condição, dentro do caos que eu vivo. Então, ele está esperando exatamente isso. Para isso, você precisa ter autoridade naquilo que você faz para reduzir essa incerteza dele rapidamente. E aí é um erro que eu penso que nessa hora é até que comum, é você entregar conteúdo demais e direção de menos, né? Eu mesma já vi, você sabe, a gente trabalhando com acreditação de qualidade, com certificação, a gente já viu ali aquele profissional que é bom, tem uma técnica, e ele quer entregar de cara na primeira consulta todas as técnicas que ele reuniu ao longo de 15, 20 anos de atividade, e ali a gente vê o cliente, né, o paciente perdido naquele processo todo. O que está acontecendo aqui? Parece mais uma menu degustação, né? Parece? À la Prova, carte, não é? prova um pouquinho isso aqui é a entrada, esse aqui é o prato 1, prova um pouquinho, a pessoa recebe tudo ao mesmo tempo. Agora, naquela sessão, ali não tem uma aparente solução para as dores que ele Nem foi tem solidez, apresentar. sabes? Nem tem solidez, nem tem direção. Exato, Como é exato. que o paciente vai. Põe-te no lugar sempre do outro, põe-te no lugar do paciente. Como é que ele vai receber? Quando chegas com o menu e agora vai-nos fazer estas coisas todas. Ele deve pensar, tipo, vamos começar a tirar dardos e algum há de acertar onde a gente tem que acertar. Às vezes, sabes que a responsabilidade
deve vir associada à consciência e à humildade. E perceber que até muitas vezes a cura daquela pessoa não depende de mim e se calhar é de uma outra especialidade que eu não domino. E há que ter esta humildade de dizer isso não é da minha mão, isso lhe dirige-se a alguém, a algum profissional desta área assim, que terá uma resposta muito mais ajustada ao seu problema daquela que eu lhe poderei dar. E desta forma, eu não fecho uma porta, deixo uma porta entreaberta porque eu tratei bem o meu paciente, embora não o tivesse curado ou tratado. Percebes? Eu tive bom trato, eu tive honestidade para lhe dizer isto não é da minha mão. Quando ele precisar de alguma coisa que seja da minha competência, ele virá ter comigo. Portanto, coisas simples como esta, não é? São raras às vezes no nosso mercado. Não é? Exato, Porque eu penso na minha dor, eu penso na minha dor, na minha queixa e penso naquela pessoa, né, como um solucionador coerente, né, para essa dor. Se eu quisesse um outro tipo de alívio, eu tomaria um analgésico, nada aqui contra, mas assim, se eu tenho uma dor específica e já penso naquele profissional, eu acredito que ali a gente possa falar da adesão. Porque por mais que eu não esteja indo nele todo mês, e também não há esse compromisso, as pessoas têm vários outros compromissos mensais, então não é para estar ali com você todo mês, não é uma mensalidade de um clube, né? Então, não se trata disso. E até porque acaba tendo uma cara de trabalho mal feito. Se eu preciso passar o ano inteiro com você o tempo todo, tem alguma coisa que não está fluindo bem ali em termos de resposta clínica terapêutica. Mas, assim, quando ele pensa em você para solucionar as suas dores, ali já tem uma adesão. Você não acha? Eu tenho a certeza. Eu tenho a Né? certeza disso. O tipo de acompanhamento que nós fazemos também dita isso. Por exemplo, às vezes não marco nova consulta, mas eu faço uma outra coisa, que é dar-lhe um prazo para a pessoa entrar em contato comigo por telefone e me relatar exatamente qual é o seu estado. Para a pessoa perceber que eu só marcarei consulta se ela for necessária. Se ela não for necessária, vamos adiar até ser necessária. Portanto, eu faço um ajuste desse, desse plano de acordo com a evolução do próprio paciente, porque eu não posso esquecer que, para além daquilo que eu fiz, eu sou dependente da capacidade do organismo da pessoa a regenerar e dos hábitos que ela vai implementar. Então, se eu tiver que reforçar esses hábitos, eu também o faço por telefone. E está a fazer isto. Exato. Ou então adapto alguma coisa que seja de adaptar. Isto só para esclarecer que não é para a pessoa estar no gabinete todo o tempo, não é? Até porque nós queremos clientes novos, porque isso também nos vai dando aqui algum estofo a outro nível. Portanto, o acompanhamento não precisa de ser com consulta. Eu posso ter momentos intercalares em que há um contacto telefónico, eu peço sempre ao paciente para ser ele a fazê-lo, ok? Para demonstrar interesse também no seu próprio tratamento, e estamos a falar de um curto prazo de tempo. Eu faço uma consulta hoje, eu dou um prazo eventualmente de uma semana, ou menos, às vezes, para perceber ou entender a capacidade de melhoria daquele corpo, daquela pessoa, e depois ajusto o tratamento ou as indicações que eu enviei para casa, ou então agendamos consulta, no caso de ser necessário reforçar esse tratamento. Portanto, às vezes não pensem que é querer o paciente consecutivamente encher agenda, não é? É ter o paciente bem e o acompanhamento faz-se através desta via. Portanto, isto vai ficar público, eu não estou a dizer mentira nenhuma, mas os pacientes reconhecem esta minha prática na realidade. Não é? Eu quero pacientes novos, não quero estar sempre com os pacientes dentro do meu gabinete. Agora, se for uma situação que exija manutenção, já sabem que eu vou dizer uma vez por mês, sei lá, de mês e meio, de 2 em 2 meses, vir fazer uma nova avaliação e ver qual é o estado do paciente.
Só acrescenta Exato, isto. exato. E eu acho que se a gente começar a trabalhar pensando somente em agenda cheia, eu sugiro aos colegas que eles façam um atendimento por regiões. Então, dividam a própria agenda da semana em áreas. Então, no teu caso aí, vai atender no Porto, vai atender em Lisboa, vai se locomover para outra área. Aqui de onde eu falo, São Paulo, Brasil, a gente vai dividir por zonas, né, da cidade, que é uma cidade realmente enorme. Então, assim, se a gente for por esse lado de agenda cheia, né, nós vamos aí dividir um pouco da excelência profissional, pensando só nisso, né? Porque onde eles estão, o que está acontecendo, porque a agenda não está cheia. Bom, aí eu acho que você pode aí dividir, porque se a gente já trouxe para cá, elencando pontos de que o cliente, né, ele não tem que estar com você toda semana ou todo mês. Então, se a sua dor é essa como profissional, eu sugiro dividir por regiões. Agora, Ana, nosso tempo está quase chegando ao fim, e eu queria só falar aqui uma coisa super importante antes de você fazer aí uma revisão dos pontos que a gente abordou, mas existe um modelo de adesão em 4 camadas que ele é bem legal, que ele pode ajudar os profissionais a pensar bastante com relação a todos esses atritos que surgem numa modalidade assim mais comercial, né? Todo mundo está querendo seu lugar ao sol, todo mundo está querendo pagar boletos, né? E se atualizar, e é mesmo porque o custo operacional de um consultório, de uma clínica, de um gabinete, ele é alto, né? Então, Uhum. esse modelo de adesão em 4 camadas tem umas perguntinhas. A semana que vem a gente tem um novo tema, a gente vai explorar outros assuntos, mas assim, pensando nessas 4 camadas, a gente tem a segurança, a clareza, a gente tem a direção e o progresso. Então, a segurança, eu posso confiar, né? Então, eu posso confiar neste profissional, e esse ponto ele faz logo no comecinho ali, né? Naquele modelo que a gente comentou no começo, onde ele faz uma análise do ambiente, de vários elementos, e ali ele toma a decisão se ele continua ou não o tratamento. A clareza é assim, eu entendi o que eu tenho em mãos, eu entendi o plano de tratamento que vai ser enviado para mim na próxima sessão, o que foi apresentado hoje, a direção, eu sei exatamente o que fazer com tudo isso, porque você bem colocou aí que você espera um momento para fazer um novo contato com esse paciente, porque ele precisa fazer as alterações, tem que dar tempo para o corpo também fazer toda essa modulação, né? E o progresso. Eu estou melhorando? Então, dentro só desse ponto do progresso, é legal a gente nomear etapas. Então, sei lá, etapa inicial, etapa de ajuste, etapa de finalização, onde nós conseguimos apresentar e abordar com esse paciente esse processo evolutivo. Olha, isso aqui foi um progresso, porque a gente se perde nessa leitura, né? O próprio paciente, ele se perde. Eu tenho certeza, Ana, que nessa tua trajetória profissional, na minha já ocorreu milhares de vezes. É assim, eu estou melhor sim. Claro que eu estou fazendo muita coisa interessante, boa, e eu não sei dizer se foi a cultura, se foi o floral, né? A pessoa relata isso. Fato é que eu melhorei, não sei se qual a responsabilidade de cada técnica nisso, estou me sentindo melhor, então, assim, isso diz muito sobre até uma perda de qualidade do referencial desse paciente sobre aquilo que você faz. É como você ir num médico, eu vou dar um exemplo, um dermatologista, e aí você tem uma evolução do tratamento muito positiva, e você diz para ele, olha, eu estou gostando, mas eu não sei se foi o laser, o creme, o peeling, minha alimentação, o meu funcionamento intestinal, mas eu melhorei. Isso, às vezes, ajuda numa percepção de uma pouca redução de valor com relação à visão do profissional, porque foi tudo isso e foi passado por um profissional, né? É, é muito complicado estar nesse papel. Acontece muitas vezes a pessoa chegar com dor, imagina, e relatar, eu já estou a tomar esta medicação há X tempo, até agora não melhorou, e depois faz até a consulta de acupuntura e até melhora e já não tem dor, e a pessoa dizer no final da consulta até ter sido o medicamento. É verdade. E É uma opa, tragédia. eu nessas coisas eu até acho isto muito divertido. E a brincar, eu digo, como é que realmente nós devemos ter feito alguma coisa para o medicamento ter tido efeito agora?
percebe? Ou seja, não encaro como eu tenha mudado o quadro da pessoa, mas encaro como eu tenha dado capacidade ao medicamento de curar a pessoa. Portanto, brincamos um pouquinho com isto, porque eu acho que é incontornável. Sabes que, na minha ótica, não é muito importante medir forças com aquilo que a pessoa faz a outro nível. Quando nós estamos seguros de nós não precisamos de nos pôr em bicos de pés, como dizemos aqui em Portugal. A naturalidade da coisa vai nos dar valor, desde que a gente tenha a competência e a qualidade de trabalho que acabamos de citar aqui das várias práticas. Portanto, esta é a minha postura pessoal, a minha postura profissional, e não abdico dela. Portanto, tenho dado bem até agora, acho que a partir de agora vai ser no mesmo caminho. Ana, só pontuando aqui que o pessoal da Amada Estante, que é um grupo importante de clube de leitura e outros trabalhos voltados aí para literatura, comunicação, eles acabaram de agradecer que, apesar de ter ingressado um pouco atrasada, gostaria de agradecer pelo ótimo bate-papo, pretendo acompanhar as transmissões e os registros, obrigada. A gente que agradece. Claro. Né? E agradecemos também a Silvia, diretamente aí de Portugal, e aos colegas que quiserem fazer parte das próximas transmissões, dos próximos bate-papos, fiquem atentos às nossas divulgações nas redes sociais para terem o seu link de acesso, né? Mas, Ana, eu acho que é isso, né? Eu acho que eles não sumiram, eles estão por aí. O fenômeno ghosting precisa de uma percepção mais apurada, mais legitimada pelo próprio profissional, até porque a ideia não é criar dependência, saúde integrativa, é a gente criar uma liberdade, uma soberania com relação à gestão da própria saúde. Quais são os caminhos que eu vou tomar para ter uma longevidade com mais autonomia física e mental, e a gente precisa sempre fazer a revisão como profissional, quais são os fenômenos fantasmagóricos aí que estão interferindo nessa ausência, muitas vezes, dos clientes, e que, na verdade, nem são tão ghostings assim, né? São questões envolvendo direção, acompanhamento, toda uma revisão de condutas, né? Todo um alinhamento especial. Eu concordo contigo. Aquilo que eu acho, se calhar, mais importante e aquilo que eu acho que também está mais ao nosso alcance para mudar a situação é um processo de autoconsciência, não é? Termos a noção exatamente de que a nossa prática não é a razão pela qual a pessoa deixa de vir. Portanto, se for por aí, saber da forma como me apresento, da forma como eu comunico, da forma como eu interajo, da forma como eu trato, a qualidade e a clareza dessa comunicação inicial, de expectativa, se ela está ajustada ou não àquilo que o paciente espera e àquilo que a gente acha também que deve ser essa comunicação para evitar enganos ou falsas expectativas. Portanto, para mim, é essencial para que depois esse fenómeno não venha a acontecer tão facilmente. Sazonalmente já sabemos que há pequenas oscilações, mas nós também já estamos habituados a isso. Agora, fenómenos de toda a gente desapareceu de um momento para o outro, isso é grave, isso é muito, muito grave e deve fazer-nos pensar se está tudo bem connosco, se está tudo bem com a nossa prática e no acolhimento dessas pessoas. Muito bem. É isso, a gente vai chegando aqui ao fim e lembrando a todos que o Desprograma é isso, é para provocar, é um movimento disruptivo, informativo, porque não é sobre justamente quem sabe mais, mas é sobre quem está disposto a revisar processos, se atualizar e aprender um pouco mais. A gente sabe que para aprender é preciso gerar espaço, é preciso, não dá para encher um copo cheio, né? Não dá, a gente tem que realmente liberar um pouquinho e liberar até padrões que são um pouco equivocados e arraigados ali, que a gente acredita veementemente que é certo, e o que é certo hoje, amanhã já é uma outra história que precisa ser revisada, não é isso? Maravilha. Exatamente. Ana, até a próxima desse programa. Até então. A próxima, estou aqui à vossa disposição de Portugal para estas interações e para crescermos juntos. Está bem? Maravilha, um abraço brasileiro Um e até abraço breve. para vocês Tchau, também. tchau. Fiquem bem. Vocês também.